Bom dia, pessoal, tudo bem? Hoje, dia 4 de dezembro, eu tô começando o primeiro episódio da nova série, né? Que é A Espera da Promessa. E essa série, né, de episódios que eu vou fazer é um diário. Quem não assistiu ainda o vídeo que eu comecei a fazer, eu vou falar sobre enquanto eu espero a promessa, qual o processo, como é o processo, e eu vou contar o meu testemunho durante esse tempo. Durante esses episódios também eu vou trazer mulheres para dar testemunhos delas, para deixar a gente mais empolgado, para a gente ter mais esperança, para a gente ter mais fé, né? A palavra certa é fé, que Deus vai cumprir a promessa dele na nossa vida. Porque tudo é no tempo dele, né? Há um tempo determinado para todas as coisas, né? E só que enquanto não acontece, alguma coisa acontece. Porque o processo, a gente não fica parado, sentado, esperando acontecer. Sempre tá acontecendo alguma coisa. E é por isso que eu tô aqui. Para te ajudar a continuar no processo. Porque eu sei o quanto é difícil. E para começar, né? Nada melhor do que eu falar qual que é a minha promessa, né? A minha promessa que Deus fez há 11 anos atrás seria os meus filhos, a minha família. E eu sempre tive muita vontade, muito anseio de ser mãe. E eu sempre tive um medo de o meu processo, da minha promessa ser exatamente eu ter filhos, porque é o meu sonho. Então eu sempre tive medo, porque eu sei que quando há uma promessa, quando há um milagre, tem um processo. E eu sou super ansiosa, quem me conhece sabe, eu sou a pessoa mais ansiosa que existe nesse mundo. E aí eu resolvi, falei, Deus, pelo amor de Deus, não pode ser, a minha promessa não pode ser meus filhos, porque é uma coisa que eu desejo muito, que eu anseio muito. Tanto que teve até um tempo que eu achei que não era pra mim. Falava, ai, eu acho que Deus não quer que eu engravide, Deus não quer que eu tenha filhos. Porém, há 2 anos atrás eu me batizei na igreja evangélica. E em agosto, Deus começou a falar da minha promessa. Deus revelou que realmente os meus filhos são a promessa do Senhor na minha vida. E eu sempre tive um processo muito doloroso em relação a isso. Isso sempre me doeu muito. Essa questão da espera, quem tenta engravidar sabe o quanto é difícil todo mês a gente ter esse negativo, ter mais uma vez não conseguiu, mais uma vez, e eu já fiz milhões de exames, eu já fiz milhões de coisas e não tem nada de errado. Então é exatamente o tempo de Deus, é exatamente a vontade dele. E em agosto ele começou a falar comigo em relação a essa promessa. Eu vou fazer vários episódios falando sobre a promessa, sobre o que Deus falou. Vou falar um pouquinho para não ficar vídeos compridos, vídeos falando muito. Essa primeira é só um resumo, né, de tudo, explicando como que é o que é a minha promessa, porque é fácil eu falar. E eu sei o quanto tem mulheres que passam pelo mesmo problema que eu, porque eu tenho várias amigas que passaram por isso, que passam por isso. Só que eu sei que também tem muitas mulheres que passaram por isso e hoje vivem o milagre, que hoje estão grávidas ou hoje têm o filho já no colo. Então, esse propósito que Deus colocou no meu coração é exatamente para isso, pra gente ter fé, pra gente continuar perseverando, continuar crendo que Ele é fiel para cumprir. E é exatamente isso que eu vou fazer durante esses episódios. Eu vou falar sobre os meus anseios, sobre as minhas dores, sobre os sofrimentos, mas também vou falar sobre a fé, sobre o milagre, sobre a perseverança, porque Deus é fiel para cumprir. E Ele tem feito isso todos os meses, desde agosto, falando muito comigo em relação à minha promessa, e Ele tem me lembrado todos os dias da promessa dele. Então, esses vídeos que eu vou fazer são diários mesmo, são coisas minhas, íntimas minhas, que eu nunca dividi assim com muita gente, falo só com pessoas bem próximas a mim. Mas eu vou falar agora, Deus pediu para que eu falasse, e se vai ser para edificar outras mulheres, outras pessoas, eu faço, porque é vontade de Deus. Então, eu espero que vocês gostem, eu espero que vocês acompanhem, que compartilhem com quem realmente precisa escutar essa palavra, porque muitas mulheres
precisam dessa fé, precisam dessa perseverança, porque eu sei o quanto é difícil esse negativo. Eu sei o quanto é difícil esperar em Deus, esperar o tempo dele, mas o tempo dele chega. Porque uma frase que eu tenho no meu coração e eu repito todos os dias é que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então, se Deus falou, ele vai fazer. Então, espere, tenha fé. Enquanto isso, Deus quer que você tome uma atitude. Deus quer que você se posicione. Ele quer que você esteja no lugar certo quando ele for te dar essa bênção. Porque ele não quer que você se afaste dele, ele não quer que você esteja longe dele. Deus quer que você esteja perto, cada dia mais perto dele, porque é para isso que nós estamos aqui. Cada processo que a gente passa é somente para a gente se aproximar mais de Deus, ter mais intimidade com Deus, porque Deus só quer que a gente esteja próximo dele. E às vezes, se ele der a promessa lá no comecinho, não é uma promessa, é simplesmente uma vontade que Deus cumpriu. E aí ele não vai ter todo o que ele precisa do seu crescimento espiritual, ele não vai ter você próximo, porque quando você ganha uma coisa fácil, você não liga, você se afasta, você não fica próximo de Deus. E olha, eu vou falar sobre isso em algum vídeo, o quanto eu cresci espiritualmente com esse processo. O quanto Deus tem me usado durante esse processo. Então, as nossas promessas, elas nunca param na gente. Mesmo que seja pra gente, igual no meu caso, é pra eu engravidar, pra eu ter filhos, mas eu não tô sendo usada somente pra mim. Deus tá crescendo, tá me modificando, Deus tá me moldando espiritualmente para que eu possa frutificar para as outras pessoas. Hoje eu tô fazendo esse vídeo exatamente para isso, para frutificar o seu coração, para levar para o seu coração o que Deus leva pro meu, para você receber o mesmo amor de Deus que eu recebo. Então eu quero que você continue assistindo esses vídeos. E assim, vai ser assim, cara limpa, eu sem maquiagem, sem nada, porque assim, é um diário, eu tô abrindo meu coração, então não adianta me arrumar toda. Não, eu tô sendo eu tô sendo exatamente quem eu sou. Quem me conhece sabe que eu sou assim. E é isso que eu quero trazer. Eu quero trazer a intimidade literal pra vocês. Quero que vocês me conheçam intimamente, porque eu tô abrindo meu coração pra vocês. E Deus quer abrir o seu coração, Deus quer mudar o seu coração, Deus quer te usar também. Então, continue assistindo os vídeos. Eu vou tentar postar pelo menos 2 vídeos por semana falando sobre esse tema. Eu vou trazer mulheres que viveram esse processo, mulheres que venceram e receberam um milagre. Então, continuem firmes, continue também. Se inscreva no meu canal no YouTube, tá bom? Deixa seu like já e compartilhe com as amigas, porque tem muita mulher que precisa escutar esse vídeo. Fiquem com Deus e até o próximo episódio.